Aí, Sabrina, faz assim, ó. Mostra que você sabe das coisas, né? Você tá vendo, ó, nessa época, né, em que nem merendou ainda, né? Vai já merendar. Nessa época que a concentração de CO2 era tal, pH dos corpos hídricos de água doce, 4,06, eu acho que você encontrou aí, né? Na atmosfera não poluída de hoje, o pH é 5,62, que a gente calculou aqui, né? Então, dá aí uma diferença de 1, alguma coisa de pH, ou seja, 10 vezes mais ácido as águas eram naquela época, né? Então, dá um mergulho no açude com essa água aí, com certeza vai dar uma ressecada no cabelo. Né? Do mesmo jeito que poderia falar da questão da solubilidade, né? Do carbonato de cálcio. Então, naquela época, com aquela solubilidade, provavelmente, os organismos, né, os fitoplâncton que tem carapaça de carbonato de cálcio, nem se formariam. Então, por isso que a atmosfera era completamente diferente da de hoje, já que eles são responsáveis por 80% da fotossíntese, né, ou da produção de oxigênio do planeta. Né? Então, você aproveita, ó, mostra os dados e dá uma interpretada para o pessoal ficar olhando assim para você assim, nossa senhora, essa menina, além de gata, é muito inteligente. Gente, isso sim é uma bacharel. Viu, Sabrina? Então a gente apresenta e já dá uma interpretada. Obrigada, viu? E desculpa, certo, professora. Desculpa não ter gravado a sua apresentação. Tá? Olha só, agora a gente... Maria Eduarda está por aí? Deixa eu ver aqui. Se Maria Eduarda veio por aqui hoje. Cadê a lista de pessoas? Maria Eduarda. Não, Maria Eduarda ainda não chegou. Então, sendo assim, a gente passa para Ana Caroline. Pode ser, Ana Caroline? Anne Caroline, desculpa. Pode sim, professora. Então, vamos lá. Aí é o que eu falei lá. Sim, a história, né, que você me mandou. Olha como é que eu tô. Deixa eu procurar aqui. Anne Caroline. Tu mandou para qual e-mail? É o Ruth Vidal. Eu acho que é o domínio da UFC. Domínio da UFC. Tá aqui, acabei de achar. Vou baixar. Ainda bem que eu tô nesse computador aqui, porque se fosse o meu mesmo, esse aqui é o da minha esposa. Se fosse o meu mesmo, ele só baixava amanhã. Vamos lá. Apresentar. Tela inteira. Compartilhar. Agora, deixa eu abrir. Pronto, tá dando para ver aí? Tá aparecendo para vocês? Sim. Então, pronto, eu vou desligar meu microfone para não atrapalhar e você vai só dando os comandos. Professora, passa, tá? Tá certo. Boa tarde, eu me chamo Caroline e eu vou falar um pouco sobre algumas funções de alguns gases que se encontram na atmosfera terrestre. A senhora pode passar. Pronto. Esses gases são o gás carbônico, o nitrogênio, a água, que se encontra na forma de vapor, o oxigênio e o ozônio. Pode passar, professora. Começando pelo gás carbônico. Sabe-se que ele compõe cerca de 0,039% da nossa atmosfera e é encontrado nela de forma natural, em decorrência do processo de respiração dos seres vivos, de decomposição de plantas, animais, etc. Embora ele se encontre em baixa concentração, ele é um dos componentes mais importantes da atmosfera porque ele é um gás estufa, né? Ou seja, as suas moléculas são capazes de absorver parte da radiação do Sol e isso mantém o efeito estufa, que, como a gente sabe, é de fundamental importância para manter a temperatura do planeta ideal. Mas o problema é que, devido às ações antrópicas, como desmatamento, a queima de combustíveis fósseis, vem causando desequilíbrio na concentração do gás carbônico na atmosfera, e isso agrava o efeito estufa, junto também com o desequilíbrio de outros gases nocivos, e isso faz com que o calor seja retido na Terra, né, e, consequentemente, gera e agrava o aquecimento global. Agora, falando um pouquinho do nitrogênio. Ele é o mais abundante na atmosfera, compõe 78% dela, e embora ele se encontre em grande quantidade,
ele não desempenha assim papéis tão relevantes, mas quando ele se encontra na alta atmosfera, ele absorve ali um pouco de energia solar em pequeno comprimento de onda na faixa do ultravioleta. Na verdade, a sua maior contribuição, muito importante, inclusive, é nos organismos vivos, que, através do ciclo do nitrogênio, consegue absorver esse nitrogênio presente na atmosfera. É um componente de fundamental importância, pois ele compõe proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos. Mas, embora ele seja tão importante assim, ele também compõe o óxido nitroso, que também é um gás efeito estufa, que agrava o efeito estufa. Embora a sua taxa de emissão seja baixa em relação a outros gases, o seu poder no efeito estufa é 300 vezes maior que o poder do gás carbônico. Então, por aí a gente tira o quão nocivo esse gás é, né? A senhora pode passar, por favor. Aí a gente tem a água em forma de vapor, e ela compõe 4% do volume atmosférico, e é muito importante no efeito estufa também, pois absorve radiação principalmente na faixa do infravermelho. Devido ao formato da molécula da água, ela tem uma infinidade de modos de vibrações e linhas de absorção, e isso faz com que ela seja o principal absorvedor da radiação solar, correspondendo a 2/3 do efeito estufa natural e mantendo a nossa atmosfera e a nossa superfície aquecidas. A presença desse vapor de água na atmosfera também possibilita um eficiente transporte de energia vertical, né, da superfície da Terra para a troposfera, modificando a temperatura por meio das trocas de calor envolvidas nas mudanças de fase a se formar uma nuvem, por exemplo. Agora falando um pouquinho do oxigênio. Ele compõe 21% do volume atmosférico e, como a gente sabe, ele é de extrema importância, pois é ele que possibilita a vida no planeta. É também o gás que forma o ozônio, que também é de fundamental importância, e a gente vai já falar dele. Aqui eu coloquei uma equaçãozinha só, um exemplo da formação do oxigênio na atmosfera, que se dá quando os raios ultravioleta interagem com as moléculas do ozônio, que separa elas, formando oxigênio molecular. Mas a principal fonte é a fotossíntese. Aí a senhora pode passar, por favor. Por último aqui, mas não menos importante, temos o ozônio, que na estratosfera ele se encontra naturalmente, né, na nossa conhecida camada de ozônio, e tem a função de absorver a radiação solar e bloquear a passagem de grande parte dos raios ultravioleta, atuando como um potente filtro, né? A formação do ozônio se dá pela interação de algum tipo de radiação ou descarga elétrica, tipo relâmpago, com as moléculas de oxigênio. Eu coloquei esse esqueminha aqui, né, para mostrar. Aí ele vai dividir as moléculas de oxigênio, que por reionização vão se recombinar formando outras moléculas de oxigênio e formando o ozônio. Se combinar o átomo de oxigênio com o oxigênio molecular para formar o ozônio. No entanto, quando se encontra nas camadas mais baixas, né, o ozônio nas camadas mais baixas, ele é muito prejudicial, porque ele é muito oxidativo e tóxico. Pode causar danos consideráveis às espécies vegetais, culturas agrícolas e etc. E no último slide é só o meu agradecimento. E é isso. Olha aí, 5 minutos e 10 segundos. Muito bom. Ai, meu Deus. Bom mesmo. Eu só vou chamar a atenção para uma coisa. Às vezes a gente afirma uma coisa que não é mentira, mas também não é totalmente verdade. Porque quando você falou do oxigênio, você falou assim, ele é o gás que permite, né, que haja vida no planeta. Não foi assim que você falou? Foi, exatamente. É verdade, mas não é totalmente verdade, certo? Porque ele é o gás que permite que haja os seres vivos que respiram, ou seja, os consumidores e não os produtores. Porque, por exemplo, as plantas não precisam de oxigênio, pelo menos para formar a fotossíntese, né? Elas precisam quando elas respiram à noite. Mas a única coisa que ele permite realmente, formas de vida que o utilizem na respiração. Mas não é que ele permita que exista vida, somente ele. Por exemplo, o CO2. O CO2, o pouco de CO2 que tem, ele permite que a temperatura do planeta seja tal que consiga, né, essas formas de vida se estenderem por todo o planeta. O nitrogênio, ele é importante de tal forma que ele
produz, né, ou faz parte das proteínas, dos aminoácidos, que são as bases das células, que é a base dos corpos vivos. Então, todos os gases que existem é que permitem que tenhamos esse tipo de vida nas condições desse planeta, tá? E quando a gente fala assim, ele que permite, parece que é só ele. Mas não é só ele faz parte do grupo. Tá certo? Mas Tá foi certo. show a apresentação. Obrigada. Parabéns, obrigada, os slides lindos. Igual a vocês, né? Vocês fazem uns slides que me fazem passar vergonha, né? O próximo, gente, é o Felipe. Felipe já chegou, será? Oh, meu Deus, estou com o mouse Eu errado. estou aqui, professora. Ai, bem aqui, ó, na minha cara. Felipe, vai dar certo? Sim, deixa eu tentar apresentar. Coloca para a tela inteira, é? É, meu amor, você Essa vai é a aqui tela no inteira. centro, ó, dessa setinha. Aí você escolhe a tela inteira. Aí vai aparecer uma outra janelinha. Você clica no centro da janela, compartilhar e mostra a sua apresentação. Aí deu certo. Ai, deixa eu ver. Deixa eu me organizar aqui. Eu acho que é esse aqui. Aparece aí? Sim, senhor. Pronto. Então deixa eu só colocar aqui. Isso, ótimo. Pronto, eu vou começar, tá, professora? Tá bom, meu amor. Boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar sobre a circulação de água dos estuários, algumas características de cada tipo e a produtividade primária. Começando sobre o que é um estuário, né? Um estuário, ele é um corpo de água, parcialmente encerrado, que se forma quando as águas doces provenientes de rios e córregos fluem até o oceano e se misturam com a água salgada do mar. Os estuários e as áreas circundantes, eles são áreas de transição entre a terra e o mar, entre a água doce e salgada. Os estuários, eles constituem-se como uma importante região entre ambientes terrestres e marinhos. Circulação de água. O estuário, ele possui uma renovação das águas durante o fluxo das águas do rio e dos mares, que influenciam em várias transformações nas matérias orgânicas contidas naquele ambiente. É um ambiente muito dinâmico, onde ocorre a mistura das águas do rio e do mar, sendo assim possui grandes diferenças físicas, químicas e biológicas. O estuário, ele sofre influência da ação da maré quando ela está baixa ou alta. Quando a maré ela está baixa, a maior influência das águas do rio. E quando a maré está alta, a maior influência das águas do mar. Portanto, haverá uma diferença de salinidade ao longo do estuário, sendo maior na cabeceira, o rio, para a desembocadura, o mar. A circulação ela é importante para o aprisionamento de material particulado, que é o material remineralizado e biodisponibilizado. E a circulação ela depende do fluxo da água, da variação das marés e da formação geológica da área. Eu passei no slide, mas aqui, ó, essa foto ela demonstra um estuário, né, que é a foz do Rio Amazonas. E aqui é a Lagoa dos Patos, né, que é um grande rio que desaba aqui, ó, no mar. Alguns tipos de estuário, né, começando pelo estuário altamente estratificado. O estuário altamente estratificado é uma região em que predominam condições de grande descarga fluvial, ou seja, exibe moderada a grande quantidade de entrada de água doce, né? Como a água do mar é mais densa, ela flui por baixo, e quando a água do rio, ela flui por cima, por ser menos densa. A água do mar, ela pode remover nutrientes do fundo, que é o que acontece aqui nesse diagrama. Aqui temos o rio com uma baixa salinidade e a água do mar, do oceano. Ela flui por aqui, por baixo, enquanto a água do rio flui por cima. E a salinidade, vamos ver mais à frente, que o perfil dela, ela diminui do rio para o mar, assim, dependendo da profundidade. Temos também o estuário parcialmente misturado, que ele é um estuário com gradientes verticais e horizontais moderados de salinidade, por meio da mistura entre a água doce e a água do mar. A influência do rio e das marés são comparáveis, ou seja, não há grande diferença.
e há um transporte vertical do fundo à superfície através de macrodifusão, que é o que acontece aqui. Nós temos o gradiente vertical, horizontal e vertical, né, de salinidade. Nós temos o fluxo do rio e o fluxo do mar, e temos aqui o transporte, né, do fundo para a superfície. Nós temos um estuário bem misturado, e o estuário que vai possuir maior influência das marés que de água doce e não apresenta diferença de densidade e nem de gradiente vertical de salinidade. A salinidade ela varia de forma horizontal, sendo mais alta na região oceânica do que no continente. Os nutrientes nesse estuário são distribuídos de forma homogênea. Vamos passar aqui. Aqui nós temos o gráfico que representa o perfil de cada estuário. Nós temos aqui o estuário altamente estratificado, onde a salinidade é baixa no rio e vai aumentando conforme a profundidade do oceano. O A, B, C e D são regiões longitudinais do estuário. Aqui nós temos o perfil do parcialmente misturado, que é misturar a salinidade vertical e horizontal, né? Nós temos aqui o bem misturado, onde a salinidade é por partes, né, do estuário. Os estuários e a taxa de produtividade primária. A produtividade primária ela é compreendida pelo rendimento da conversão da energia para substâncias orgânicas a partir da reação de organismos autotróficos pela energia solar ou química. Portanto, o que é que vai influenciar na elevada produtividade primária nos estuários? Primeiro, a circulação das águas fluviais e das marés vai influenciar na dinâmica de nutrientes orgânicos dissolvidos no estuário, nutrientes inorgânicos, né? Desculpa, dissolvidos no estuário, elevando a concentração de nutrientes essenciais para a produtividade primária. Alguns desses nutrientes essenciais são nitrogênio e fósforo, pois esses elementos são importantes para o metabolismo de ecossistemas aquáticos. Os processos físicos e biológicos, como a assimilação biológica de nutrientes pelo fitoplâncton, a reciclagem da matéria orgânica na coluna de água e no sedimento, a absorção e desorção, sedimentação, floculação e as reações químicas afetam a dinâmica dos nutrientes em estuários. A quantidade de material particulado em suspensão também vai influenciar na produtividade primária, pois ela restringe a zona fótica. E também temos o fitoplâncton, que ele é o principal produtor primário, contribuindo para a fertilidade dos herbívoros e outros animais de níveis tróficos superiores, que são diretamente dependentes dele. Aí nós temos aqui uma representação da rede trófica dos estuários, começando pelas algas, detritos e fitoplânctons, e todos os seres marinhos necessitam deles, né? Isso é tudo e obrigado pela atenção. Muito bem, Felipe. A gente é que agradece, né, a sua apresentação. Você levou aqui 6 minutos e 32 segundos. Tá? Eu acho que eu falei rápido demais, porque no meu ensaio eu demorei 10 minutos. Porque eu fui ensaiando e corrigindo algumas partes. Isso, mas o ensaio serve para isso mesmo. Mas mesmo você tendo falando rápido, foi inteligível o que você falou, deu para explicar, deu para a gente entender a explicação bem direitinho. Eu vou só pedir para você colocar aí, parar de apresentar antes do próximo. Gente, às vezes a gente fica se perguntando, sei para que estudar esse negócio de estuário? Besteira. Sou nem da biologia, né? Sou da química. Mas olha só, não só para a gente entender os processos, né? Para preservar os ambientes, porque sabe que todos como se interligam, como funcionam os processos, mas também fisicoquimicamente, para entender esse sistema, nos ajuda para tomar algumas decisões. Vou dar um exemplo bem simples, né? Até do que o Eric falou aí. Quando a gente tem um estuário que não é bem misturado, a água do rio passa por cima e a água do mar por baixo, elas não se misturam. E não se misturam por conta de densidades diferentes. Como a água do mar tem mais sais dissolvidos, ela é mais densa. Às vezes, quando a gente ouve isso, à primeira vista, a gente fica pensando assim, menina, isso não existe não, que conversa fiada, que essa água não vai se misturar, uma corre por cima, a outra por baixo, sem se misturar, que conversa é essa? Realmente, dependendo do tipo de fluxo e da diferença de densidade, não há misturas.
O que isso pode influenciar, por exemplo, numa tomada de decisão técnica? Uma região como a nossa, que é uma região seca, né? A gente sofre historicamente com falta de água. Assim como é também a grande parte da Austrália, né? Grande parte da Austrália também sofre com a desertificação, com seca e com falta de água. A Austrália, durante um tempo, para tentar resolver a questão da falta de água, ela investiu na dessalinização de água do mar, porque tem muito litoral, então muito parecido com a gente tem muita água do mar, então vamos investir em dessalinização. Só que, quando eu dessalinizo em enormes quantidades para poder atender toda a população, eu produzo também o tal do concentrado, que é, né, quando a água do mar atravessa a membrana de osmose, parte da água sai, sem sais, e parte dos sais ficam com uma determinada quantidade de água, que é o que a gente chama de concentrado. Aí, esse concentrado, ele é resíduo. Todo o processo químico, físico, seja ele qual for, ele produz resíduo. Aonde é que eu jogo esse resíduo? De volta para o mar. Não já veio lá do mar, é sal mesmo. Só que esse resíduo, ele vem extremamente concentrado, então a densidade dele é altíssima. Aí, o que acontece? Ele afunda. Ele vai num fluxo contínuo e afunda. Não consegue se misturar. E vai se acumular no fundo do oceano. Quem que está lá no fundo do oceano? Fitoplâncton e zooplâncton, que são fixos. Corais. Esse pessoal vai ser morto por excesso de salinidade. Então, se há uma outra alternativa, por exemplo, no nosso caso, boa parte da cidade de Fortaleza é atendida pelo Sanear, que recolhe, né? Recolhe o nosso esgoto. O esgoto, ele já é água doce. Então, é muito mais barato tratar esse esgoto, mesmo que seja por osmose reversa, que vai retirar, inclusive, patogênicos e etc., do que a água do mar, porque as membranas vão durar menos tempo sendo água do mar, porque tem muito sal. E a gente vai gerar um resíduo que é menos nocivo do que o resíduo da dessalinização. Então, a escolha do que a gente vai fazer vai depender do que a gente tem, não só de possibilidades técnicas, mas também de matéria bruta. Então, no nosso caso, é muito melhor investir em tratamento de esgoto e conscientização da população do que dessalinização. Tá? Então, tudo isso, esses conceitos que a gente vai aprendendo, a gente vai somando e pensando sobre eles na nossa mente, para que eles possam nos ajudar na tomada de decisão na nossa vida profissional. Parabéns, viu, Felipe? E obrigada. A quarta pessoa a se apresentar é o Eric. O Eric, eu já vi o Eric por aqui hoje. Ou eu fui errado? Não, professora, eu estou aqui sim. Tá aí, pronto. Pode precisa ser? ligar a câmera não, né, professora? Não, meu amor, precisa não, viu? Ok. Porque Eu tô não cortou o cabelo, né? Sim. Tá igual a professora, todo descabelado, né? Eu vou botar aqui no slide e eu vou começar a apresentar. Não? Tá. Aqui. Apareceu? Ainda não, meu amor. Não? Agora sim, tá começando. Pronto. Pronto, beleza. Voltando. Eu fiquei com... Boa tarde, primeiramente. Eu fiquei com o tema do solo e, em especial, falar um pouco da fase orgânica dela. E esses são os tópicos que eu decidi dividir esse tema. Ok. O solo em si é o que chamamos da camada superficial da crosta terrestre. Ele é dividido... Não, ele tem uma composição bastante variada, dependendo de onde ele está, a umidade, o sol também, e também os organismos que vivem naquela área. A composição dele é dividida, em sua maior parte, de minerais
em partes iguais de água e ar e uma pequena parte de matéria orgânica. As fases que eles são divididos são aqueles que a sólida, a líquida e a gasosa. A sólida, por si, pode ser dividida em fase inorgânica e orgânica. Que a inorgânica são os minérios e a fase orgânica são o material orgânico acumulado de decomposição e os animais. Já a parte líquida é a água que é infiltrada a partir da chuva, que vão para lençóis freáticos, ou depois sobem para o manancial por meio de uma nascente, coisa assim. E a fase gasosa é o gás que é encontrado no solo, o ar, que ocorre troca gasosa entre o solo e a atmosfera, e essa parte compreende também o solo. Já a sua divisão vertical é dividida em camadas ou horizontes. Isso é o que eu decidi ilustrar nessa imagem. Onde a parte mais superficial é a camada O, que é bastante concentrada em matéria orgânica. A água, os animais que vivem ali, tipo invertebrados, e também as plantas e os fungos, vão estar ali presentes. Descendo um pouco mais, é a camada A, que é um pouco mais escura, por possuir matéria orgânica, água e os minerais. Já a camada B vai acumular bastante sais minerais e os materiais que descem a partir da infiltração da água, que vem da camada O e A. E ela já apresenta uma maior presença de ar na sua composição. A camada C é a que está acima da rocha matriz e ela apresenta fragmentos dela, da rocha matriz, com uma grande presença de ar. Abaixo disso tudo, tem a rocha matriz, que é a parte mais profunda e sólida do solo. A fase orgânica em si tem uma composição bastante diversificada, já que ela vem da decomposição de diversos materiais compostos, tipo o amido, a celulose, a quitina. E nela, além dessa matéria bruta orgânica, vai ter diversos animais que vão estar vivendo nela e as plantas também. A sua importância para o solo é que ela vai funcionar como se fosse um revestimento, que vai ajudar na troca gasosa, proteger o solo, já para estabilizar a estrutura, vai aumentar a permeabilidade dele e também vai suprir a necessidade nutritiva das plantas que estão ali presentes, além de ajudar no aquecimento do solo. Agora, o processo da umificação e da mineralização são parecidos de um jeito que eles atuam, já que a umificação é a transformação da matéria orgânica que está presente ali em humus. Tipo, da celulose, no jeito que eu falei, já que à medida que eles vão caindo, eles vão ser decompostos por organismos maiores, por um fungo, uma bactéria que vai decompor aquela matéria, vai transformar em humus, que é a matéria orgânica bruta, na forma estável dela. E a mineralização é a parte onde organismos menores... primeiro vai ocorrer a decomposição, é claro, desses polímeros maiores, como a quitina, o amido, a celulose, e vai transformar em compostos menores, os monômeros deles. E esses compostos menores vão ser utilizados por seres bem menores, micro-organismos, e o que ele deixa é o que vai ser reposto para o solo. Tipo, os materiais como sódio, potássio, cálcio. Esse é o processo da mineralização, que vai ocorrer como se fosse uma reposição, como se fosse um ciclo, onde as plantas vão utilizar esses compostos que já estão no solo para crescer, vão ser consumidas por consumidores primários, é claro, e vai continuar o ciclo. Aí depois, quando volta para o meio da decomposição, ele é utilizado de novo, do mesmo jeito que eu falei, e vai repor. É um ciclo fechado. Pronto. Aqui foi o que eu utilizei para apresentar, onde eu tirei minha base, além da aula da professora. Me ajudou bastante. Pronto, professora. Muito bem, Felipe. Eita, professora, a senhora trocou nossos nomes. Desculpa, é o Eric, né? O Eric. Você apresentou exatamente em 5 minutos e 16 segundos. Eita, professora.
Deu Muito certo. bem. Gostei, acrescentou também novas informações. Arrasou mesmo. A gente é que agradece. Viu? Parabéns. E desculpa de novo, né, por trocar os nomes. É tanto nome na minha cabeça que às vezes eu estou trocando, eu só não posso trocar aqui em casa. Aí já viu. O próximo a se apresentar seria Jean. Jean está por aqui hoje? Estou sim, professora. Pronto, Jean. Pode Vou ser. projetar minha tela. Pode ser sim. Tá bom, meu bem. Está aparecendo, professora? Tá sim, querido. Ok. Já posso iniciar? Pode sim, meu bem. Tá certo. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu me chamo Jean Barbosa e vou apresentar para vocês o trabalho que tem tema Introdução ao Efeito Estufa e suas interferências antrópicas. Tinha esquecido de colocar o ponteiro. Ok. Bom, pessoal, agora vamos para a definição do que seria efeito estufa. E para isso eu trouxe uma figura para ilustrar melhor como ele funciona. E bem, o nosso planeta, como já sabemos, recebe energia vinda do Sol. E essa energia, quando entra em contato com o nosso planeta, a superfície dele funciona meio que como uma superfície refletora, como se fosse um espelho. Então esse raio solar bate e naturalmente ele vai ser refletido de volta para o espaço. Pois bem, os gases do efeito estufa, o que eles fazem? Eles fazem com que esse raio não se perda, ou ao menos retenha a maior parte do seu calor no nosso planeta. Porque se ele simplesmente batesse e fosse refletido, a maior parte desse calor iria embora e não ficaria no nosso planeta. Então esses gases, eles realizam o papel de fazer com que esse raio reflita mais vezes na superfície, como podemos ver aqui, às vezes refletindo 2 ou até 3 vezes, e também conseguindo reter o seu calor no nosso planeta. E bem, por que o efeito estufa é assim tão importante? O primeiro ponto é pela retenção do calor na Terra, como eu já havia citado anteriormente. O segundo ponto é a estabilidade térmica, ou seja, ele faz com que a amplitude das temperaturas do nosso planeta seja baixa, não havendo variações tão bruscas. Se a gente for pensar na Lua, por exemplo, ela está mais ou menos na mesma distância do Sol que o nosso planeta, mas ela sofre de amplitudes térmicas muito altas, indo de temperaturas muito baixas para temperaturas muito altas. E possibilita a sobrevivência da maior parte das espécies, que isso é meio que uma consequência dos outros 2 fatores citados acima. Porque se não tivéssemos a retenção do calor na Terra, as temperaturas no nosso planeta seriam muito baixas, que dificultaria bastante a existência da vida como nós conhecemos, e a estabilidade térmica da mesma forma. Ou seja, sem o efeito estufa, dificilmente nós existiremos nesse planeta, também a maior parte dos animais e seres vivos que conhecemos, e ele seria dominado mais por seres na escala micro, que conseguem resistir a todos esses efeitos. E bem, quais são os gases causadores do efeito estufa? Nós temos o vapor d'água, temos também o CO2, ou o dióxido de carbono, o gás metano, o O3, que é o ozônio, temos o N2O, que é o óxido nitroso, e também nós temos o gás nitrogênio. Não, brincadeira, ele não causa não. Só mesmo para dar uma acordada em todo mundo. Mas eu coloquei ele principalmente para lembrar de citar a diferença entre os gases que causam efeito estufa e os que não causam. Ou seja, por que nós citamos aqui esses 5 gases que causam efeito estufa, sendo que a atmosfera não é composta somente por eles? E essa diferença está na absorção da radiação infravermelha. Ou seja, essas 5 primeiras espécies que eu citei, elas têm capacidade de absorver radiação infravermelha vinda do Sol. Já os outros gases, como nitrogênio, oxigênio, argônio e etc., que são os outros compositores da nossa atmosfera, não têm essa capacidade. E ainda bem que não tem, porque esses 5 primeiros gases compõem aproximadamente 1% da nossa atmosfera, enquanto o nitrogênio, agora me falha a memória, mas eu chuto que seja uns 70% da nossa atmosfera, até mais. Então, se o nitrogênio realizasse o efeito estufa, as temperaturas do planeta seriam muito altas. Aí voltaríamos para os problemas citados no slide anterior.
E essa radiação infravermelha, pessoal, ela é absorvida normalmente por desequilíbrios eletrônicos na molécula, como temos o caso da molécula de água, que é polar, e nós temos a concentração das cargas negativas no oxigênio e das positivas nos hidrogênios. O ozônio aqui também da mesma forma, nós conseguimos ver essa diferença, o óxido nitroso, e os gases como o dióxido de carbono e o metano, como eles vão realizar vibrações, no caso do CO2, que é linear, a vibração dele vai ser nesse sentido do cursor que eu estou mostrando. Ou seja, o oxigênio se aproxima e se distancia do carbono. E aqui no metano, as vibrações vão se dar em relação dos hidrogênios, se aproximando e se afastando. E isso vão gerar meio que pequenos dipolos, que vão conseguir interagir com a radiação infravermelha, absorvendo e retendo esse calor no nosso planeta e também funcionando como espelhos, refletindo na superfície. E bem, os efeitos antrópicos, ou seja, os efeitos que nós seres humanos causamos nesse efeito estufa. Temos a queima de combustíveis fósseis, por veículos, indústrias, etc. Temos também os lixões a céu aberto, que são grandes fontes de metano, e aqui a queima, esqueci de falar, é fonte de CO2. Temos as vaquinhas, ou os gados e ruminantes de forma geral, que liberam grandes quantidades de gás metano também. E, por último, nós temos... Por último não, né? Por último que eu citei, mas também há outros fatores. Temos também o uso desenfreado de agrotóxicos, que, por serem de maior parte de base nitrogenada, eles vão, por evaporação, liberar NO2 na atmosfera e outros derivados de nitrogênio. E bem, pessoal, então com isso nós sintetizamos que o efeito estufa não só é importante, como ele é essencial para a vida no planeta. Sem ele não seria possível estarmos aqui, e a maior parte das espécies também, mas que por conta desses efeitos antrópicos nós estamos potencializando esse efeito estufa e transformando algo que é bom para nós em algo que é perigoso, porque estamos aumentando a média de temperaturas do nosso planeta. Então, o efeito estufa, na sua origem, é bom, mas estamos, infelizmente, potencializando ele através das diversos fatores citados. Bom, essa foi a bibliografia que eu utilizei, e foi isso, pessoal. Muito obrigado. Muito bem, Jean. A Raziane Mello, né? Se garantiu mesmo, Lohane tem toda a razão. 6 minutos e 32 segundos. Parabéns, Jean. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora. Espetacular mesmo. Contribuiu imensamente com o nosso aprendizado. Obrigada. Gente, depois do Jean é Giovana. Quase que era aquela dupla. Né? Jean e Giovana, né? Tá dando para me escutar direitinho, professora? Sim, meu bem. Tá, então vou apresentar aqui. Tá dando para ver? Sim. Então, boa tarde, gente. Meu nome é Giovana e eu fiquei com a parte da estratificação da atmosfera, então vou falar um pouco sobre ela, pontuando características de cada um. A atmosfera terrestre é uma mistura de gases, vapor d'água e partículas sólidas em suspensão, que, dentre muitas funções, destacam-se o fornecimento de oxigênio para a manutenção da vida dos seres aeróbicos, além da proteção. Ela protege a biosfera contra os efeitos da radiação, contra as variações extremas de temperatura e também protege o planeta contra corpos estranhos, né? Então, a maioria dos corpos sólidos e esteroides que tentam entrar no nosso ambiente, eles são eliminados. Mas os estratos, eles não são divididos de uma forma homogênea. Então, vai depender da composição dos elementos químicos neles presentes, da temperatura, da densidade. E a primeira camada é a troposfera, que é a camada mais próxima da superfície terrestre, e nessa camada os seres vivos são afetados tanto pela composição dinâmica quanto pela composição química devido à proximidade. É chamada de camada tempo, porque praticamente todos os fenômenos meteorológicos e climáticos são encontrados nela. E na troposfera, a temperatura
ela diminui com a altitude e os ventos vão aumentar com a altura. Isso devido à fricção com a superfície do planeta. A estratosfera ela vem logo depois da tropopausa, que é o limite superior da troposfera, e é a segunda camada mais próxima da superfície. E o ozônio, que é um dos principais constituintes da atmosfera, ele é encontrado em maior concentração na estratosfera, fazendo o que a gente conhece como camada de ozônio, né, que protege contra os efeitos nocivos da radiação ultravioleta. A estratosfera, ela não é propícia à presença do homem por causa da pouca quantidade de oxigênio, mas muitos aviões a jato, eles circulam nela porque ela é uma camada mais estável. E também é nela que começa o efeito de difusão da luz solar, que origina a cor azul do céu. Depois vem a mesosfera, que é a principal característica dela é realmente a temperatura. Ela é muito fria, com temperaturas oscilando até menos 100 graus Celsius. Mas ela não é uniforme, né? A temperatura não é uniforme em toda a extensão, porque uma parte da mesosfera ela entra em contato com a estratosfera, fazendo com que as duas troquem calor. A termosfera é a próxima, depois da mesosfera, e é a camada mais extensa da atmosfera. O ar aqui já é bem mais escasso. Isso acaba ocasionando uma fácil absorção da radiação do Sol, fazendo com que muitas temperaturas na verdade, sejam muito altas. Por isso o termo termosfera. Do ponto de vista térmico, aqui, o aumento da temperatura, na verdade, é proporcional à altura. E como nelas são refletidas ondas de rádio e filtrada a radiação solar em diferentes comprimentos de onda, acontece o efeito que a gente conhece como a aurora boreal. Por último, temos a exosfera, que é a camada mais distante da superfície terrestre, e nela é encontrados satélites de dados e telescópios espaciais. Considerando essa distância com a superfície, ela recebe mais influência da pressão do Sol do que da gravidade terrestre. Então, ela é extremamente rarefeita, o que faz com que as colisões das moléculas sejam muito raras. E a sua composição é basicamente hélio e hidrogênio. Uma curiosidade sobre a exosfera é que muitos cientistas não consideram ela como uma camada da atmosfera, mas acabam considerando como uma parte da termosfera ou até mesmo dos espaços siderais. Estudando e entendendo essas camadas, a gente pode entender por que a atmosfera é tão importante e, sem ela, a existência da vida seria extremamente difícil. E é isso. Tá bom, meu bem? Até a aurora boreal, a mulher já trouxe aqui pra gente, né? Explicando por quê. Arrasou. 4 minutos e 8 segundos, viu, Giovana? Certo. Eu estou tentando comentar o menos possível, porque se deixar eu falar, né, eu fico aqui até amanhã. E aí, agora que foram 6 pessoas, e já está com 1 hora de aula. Aí, se eu ficar falando toda a vida, a gente vai terminar 9 horas da noite, tá certo? Mas parabéns, Giovana, foi muito bom mesmo, tá? Próximo é Igor. Igor está por aí? Ok, professora, estou aqui. Pronto, meu amor, vamos lá. Dá para me ouvir bem aí? Sim, senhor. Ok. Pronto. Dá para ver? Sim, senhor. Ok. Meu nome é Igor, eu vou... Começou? Pronto. Sim, meu bem. Meu nome é Igor, eu vou falar um pouco sobre a litosfera. Então, o que é a litosfera, né? A litosfera é um envoltório sólido rochoso externo do planeta, inclui a crosta continental e oceânica e a parte mais externa do manto superior. Aqui tem uma imagem que eu trouxe para vocês verem como é essa estratificação, essa divisão, né? Aqui tem a estratificação completa, desde o núcleo aqui, não sei se vocês estão vendo a setinha, o núcleo aqui mais à direita, o núcleo interno, o núcleo externo, cada um com suas espessuras características, né? Aqui, por exemplo, o núcleo interno tem 1.300 quilômetros,
Então, fora o núcleo, nós temos um manto inferior, um manto superior e a crosta. Então, a litosfera é feita por essa parte aqui, ó, mais externa, que é a crosta rochosa, e parte aqui do manto, parte da parte superior do manto. E como se formou, né? Como se formou essa litosfera? Tudo começa ali com o surgimento da Terra, né? Como um planeta rochoso e fundido, né? De rocha fundida, muito quente, há 4,7 bilhões de anos. E com 1 bilhão de anos começou a estratificação, com as quedas de temperatura e outros processos, indo até hoje. Aqui ocorreram vários processos. Então, aqui teve formação da atmosfera, dos oceanos, e tudo isso ajudou a diminuir a temperatura da superfície e estratificar cada vez mais a cada parte, né, do núcleo, manto e crosta. Então, a litosfera, vamos dizer que ela é repartida em 3 partes, né? 2 partes da crosta, né, que é a crosta continental e a crosta oceânica, e uma parte do manto. Então, eu vou falar primeiro aqui da crosta continental, a primeira parte, que é formada por rochas e minerais, né? Rocha é um agregado, né, de minerais, e mineral é mais uma denominação econômica, né? Tipo, rochas são minerais, e mineral é um mineral somente que demos denominação comercial e tal. Então, aqui na crosta continental, pode se destacar o granito como rocha ígnea, né, magmática, mas também temos rochas sedimentares, metamórficas. E eu coloquei também aqui, como parte da crosta terrestre, o solo, né, que é essa capa mais superficial e que um colega já apresentou aqui suas características. Mas ela é composta por minerais, água e ar, que podem mudar suas porcentagens, né, dependendo da circunstância, e também matéria orgânica. A segunda parte é a costa oceânica. Então, a costa oceânica forma-se a partir do magma basáltico, que ascende à astenosfera, pelas fissuras do sistema de rifts, né, que são a cadeia oceânica, onde as placas se separam. Aqui eu coloquei essa imagem aqui do Instituto de Esse instituto aqui da USP, que eu me esqueci, de Geologia, e é uma rocha, um basalto, né? Porque é característica dessa costa oceânica ser formada por basalto, né? Que aí também é uma rocha vulcânica ou ígnea, magmática. E a terceira parte e última parte da litosfera é a parte mais sólida do manto superior. Aqui, como vocês podem ver a estratificação, aqui temos o centro, um núcleo central, um núcleo inferior, um núcleo superior. Aqui é o manto mais inferior. E essa parte aqui, até a parte marrom mais clara, é o manto superior. E essa parte marrom mais clara, que é a parte superior do manto superior, que juntamente com a costa continental e oceânica, formam a litosfera. E era isso, obrigado. E essas aqui são as minhas referências. Um livro, um site e um site da USP de Geociência. Obrigado. Muito bem, querido. Olha só, 4 minutos e 45 segundos, viu? Gostei que trouxe até um basalto, foi lá na USP. Essas apresentações que eu peço para vocês fazerem, além de contribuir com todos nós, contribui com cada um de vocês quando vocês vão pesquisar e vocês aprendem mais. Então, eu fico muito feliz com o empenho de vocês nas apresentações. Tenho gostado muito. Parabéns, viu? Obrigada, querido. Obrigada, Igor. Obrigado, de nada. Agora é o João Paulo Oliveira, porque a gente tem 2 Paulos aqui. O primeiro é o João Paulo Oliveira, depois o Souza. João Paulo, vai dar certo? Vai. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, meu amor, tudo bom? Eu adorei que o nome da sua cachorra é Julie, a minha cachorrinha mais velha também é Julie. É. É a Julie.
Olha ela. Tá aparecendo aí? Sim, tá tudo ok. Ótimo. Bom, me chamo João Paulo, né? E a gente vai conversar hoje sobre o intemperismo. Eu só aqui travou. Vamos ver aqui. Pronto, passou. Pronto. O intemperismo, né, é um dos fenômenos responsáveis pela origem e manutenção da vida do planeta. Então, todos os nutrientes que as plantas necessitam estão confinados nas estruturas dos minerais presentes na rocha, com exceção do nitrogênio, né, que está no ar. Portanto, se não houvesse intemperismo, esses nutrientes ali permaneceriam e as moléculas complexas não seriam formadas. Então o que é que acontece? As rochas e os seus minerais, né, componentes, são formados em condições de temperatura bastante elevada, pressões gigantescas, ambientes sem pressão do CO2, sem atividade biológica, sem oxigênio e, sobretudo, sem água no estado líquido. Então, quando essas rochas elas atingem a superfície da Terra, elas encontram uma temperatura diferente, né, da que elas anteriormente tinham lá no manto, né? E também uma pressão muito diferente, né? Bem menor. E também encontra água no estado líquido, né? Atividade biológica intensa e o CO2 da atmosfera. E aí, o que é que acontece? Eles se rearranjam, né, com um material estável, né, nessas novas condições em que elas vão se encontrar, que é na superfície da Terra, com o material que é o solo, né? E esse rearranjo, os minerais primários, eles se transformam em minerais secundários, né? As argilas, que liberam esses nutrientes essenciais para a vida de toda a biota. Então, aqui eu organizei essa arte, né, que tem os ciclos de nutrientes, né? Eu estou aqui sem minha canetazinha, mas se nós notarmos, bem já lá no fim do slide, perto de lixiviação, tem o intemperismo, né? E esse processo ele vai ser favorável, né, para esses ciclos geoquímicos, biogeoquímicos, né? E esses nutrientes eles vão atuar, né, nesses processos bioquímicos e fisiológicos, né? Deixa eu ver se vai dar problema em passar aqui. Esses nutrientes que são liberados, né, eles acabam fazendo o caminho em direção ao oceano, né? Então, o oceano é o destino final proveniente do intemperismo. Então, eu coloquei aqui essa arte também, né, para representando o ciclo do cálcio, para nós compreendermos o destino final desses nutrientes. Mas aí o que de fato é o intemperismo, né? O intemperismo é o conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que causa a desintegração e a decomposição das rochas, resultando na formação do solo. E aí quais são os tipos de intemperismo, né? O físico, o químico, né? E o biológico. Na verdade, esse processo ele é um só, né? Mas digamos que para que haja uma forma didática de compreensão, de entendimento a essa separação, digamos assim. E o intemperismo físico, né? O que seria o intemperismo físico? O intemperismo físico é quando você diminui o tamanho das partículas dos minerais, mas não altera a sua composição química. Então, essa fragmentação da rocha está preparando o caminho para o intemperismo químico, né? Porque pelas condições de superfície de contato e tudo mais, vai favorecer o intemperismo químico. Mas quem é que quebra as rochas? Como é que esse processo acontece?
A oscilação de temperatura, né, fazem com que os minerais se dilatem e se contraiam, né, até que se rompem, né, nas linhas de clivagem. O congelamento da água, como a gente pode, né, aqui na ilustração da arte, aqui a gente pode ver o congelamento da água nas fendas da rocha. Essa água, ao congelar, aumenta de volume e força essas fendas, causando as fraturas. E o intemperismo físico é fundamental para que haja o intemperismo químico. Um outro exemplo, assim, digamos, né, a gente pode chamar de exemplo, né, digamos que até seja um exemplo eletromecânico, né, um raio, por exemplo, um raio quando atinge a superfície de uma rocha, né, por exemplo, vai causar uma fragmentação, né, desse material, né, e isso seria um exemplo de intemperismo físico. Ainda que também, eu acho que com a temperatura e tudo mais, também acabe provocando também intemperismo químico. E aí, o que é que seria o intemperismo químico, né? O intemperismo químico é a mudança da composição química dos minerais. Ou seja, eles passam de minerais primários para minerais secundários, né? Os minerais primários são minerais herdados do material originário, né, da rocha, né? O material, digamos assim, aquele produto que é 100% original, proveniente das rochas ígneas. E os materiais secundários seriam formados pelo intemperismo dessas rochas, né? Essas rochas primárias. A água, ela vai ser um fator primordial, de suma importância para esse fenômeno, né? Porque ela vai atuar de diversas formas. A mais importante delas é a hidrólise, como a gente pode ver aí na arte. E a gente sabe que a água ela não é totalmente pura, ela tem hidrogênio dissociado, e esse hidrogênio entra em contato com os minerais e consegue entrar dentro da estrutura do mineral, porque ele tem um raio muito pequeno, e aí ele vai causar esse processo de modificação, né? Por exemplo, o feldespato potássico, né? Ao se intemperizar pela hidrólise, ele pode formar uma argila, como a caulinita, por exemplo, e liberar potássio para o meio ambiente. Outra forma é a hidratação, né? A água penetra na rocha, faz com que ela sofra expansão e, com isso, a rocha sofre a ação do intemperismo. Outra maneira é a oxirredução, né? Em alguns ambientes sem oxigênio, alguns minerais como ferro ou manganês, eles mudam de valência, portanto, muda o equilíbrio químico do mineral e aí se desfaz e se transforma em um mineral secundário. E, por fim, a carbonatação, que é a formação na atmosfera, né, do ácido carbônico pela combinação de vapor de água com CO2. Esse ácido carbônico ele entra em contato com a superfície dos minerais a partir das chuvas, se dissocia e libera hidrogênio, que vai provocar hidrólise de novo. E aí nós temos o intemperismo biológico, né? Que na verdade, digamos assim, é a combinação de intemperismo físico com intemperismo químico, né? Só que conduzido pelos seres vivos. Aqui na arte a gente vê, por exemplo, no caso da raiz da planta, por exemplo, né? Ela cresce, né? E na fenda da rocha ela exerce uma pressão muito grande, fragmenta essa rocha, né? E aí acaba acontecendo um intemperismo físico induzido pelo ser vivo. A raiz também pode absorver cátions, né? As plantas, elas absorvem nutrientes, né? E acaba liberando também hidrogênio, né? Então ela exuda substâncias ácidas que também provocarão a hidrólise, que por sua vez é um intemperismo químico. E no outro exemplo aqui, ao lado, né, a gente tem as formigas, por exemplo, os cupins, que eles conseguem não só translocar partículas, mas também o cupim, ele, ao ingerir partículas orgânicas, que ao passar pelo seu trato digestivo, também vai sofrer um ataque ácido e se transforma em outros minerais. E aí é isso. Espero que vocês tenham entendido bem, tenham gostado. Valeu. Gostei muito, inclusive de mostrar aí como os pequenos insetos, né, participam de todo esse processo de equilíbrio. A gente
tem essa mania de matar, né, todos os insetos que a gente acha que vai atrapalhar, mas na realidade eles fazem parte, então a gente tem que aprender meios de conviver, né, de coabitar e de aproveitar, né, essas próprias contribuições da natureza. Em termos de tempo, querido, você levou 9 minutos e 2 segundos. Viu? Está falando bastante. Eu agradeço a sua apresentação, tá? Eu acho que você ainda não parou, né, o compartilhamento, para que a gente possa chamar o outro João Paulo de Souza, torcedor do Ceará, né, João Paulo? Com certeza. Sofrendo, chorando, rindo, sou Ceará. Mas menina, se a gente só torcesse por quem ganhasse, né? Aí não torcera por nenhum. É engraçado quando eu vejo os jogadores tudo antes do jogo ou depois do jogo rezando, né? Pedindo para ganhar, eu fico pensando, engraçado, né? E será que o Deus não olha para o outro time também, não? Só olha para esse time aí, né? Eu tenho o pensamento disso, que acho que Deus está muito ocupado com outras coisas do que ficar vendo Silvino, Wellington Deus Paulista. não é torcedor, né? Acho muito estranho isso aí. Ai. Cobrindo aqui. Vamos lá. Aparecendo aí? Sim. Apareceu? Sim, meu bem, tá tudo ok. Obrigado. Vou começar aqui. Tá bom. Então, gente, boa tarde. Meu nome é João Paulo Souza Leandro, o outro João Paulo. Eu vou falar, não coloquei um tema assim no meu slide, porque eu vou falar de uns 3 ou 4 assuntos. Então, não tem assim um tema específico e geral para falar sobre ele. O primeiro é falar um pouco sobre produtividade primária. Um colega do estuário aí, ele falou um pouco. A produtividade primária, assim, a grosso modo, resumindo, será a quantidade de matéria orgânica produzida em uma certa área em um certo período de tempo. Isso é a chamada produtividade primária bruta. Existe a produtividade primária líquida. A líquida é quando se retira o que foi consumido naquela região. Então, vamos colocar um exemplo de uma floresta. Isso geralmente é em massa, essa quantidade é em massa. Então, a produtividade primária bruta é o que foi produzido, e a líquida é o que os organismos dessa região vão absorver e vão usar na sua cadeia alimentar, etc. Essa produtividade ela pode sofrer interferência, como tem aí, tanto pela incidência da luz solar como a profundidade em corpos d'água, em ambientes marinhos. Acho que até já foi apresentado sobre isso, já foi falado, que quanto mais fundo, menos incidência a luz solar vai. Num ambiente marinho, por exemplo, quando chega a 50 centímetros, se não me engano, já tem praticamente muito pouco, dependendo, claro, do local. Mas o que influencia muito também é a questão da incidência da luz solar. Como a gente sabe, a Terra tem essa pequena inclinaçãozinha de mais ou menos 23 graus, ela não chega de forma plana, assim, reta, né, em relação aos outros planetas. Tem planetas do sistema solar que rolam praticamente deitados. A Terra ela tem esses 23 graus. Então, isso aí acaba fazendo com que tem certas regiões, principalmente as polares, elas sofram uma diferença de luz. Claro, isso a gente está falando da Terra redonda. O pessoal da Terra plana, não sei como é que isso funciona. A luz solar na Terra plana, não sei como é que funciona, não. Na Terra redonda, a geodesinha que a gente conhece é desse jeito. Então, locais de altas latitudes, ou seja, lá perto dos polos, eles recebem bem menos luz solar do que aqui no Equador. Nós aqui, em Fortaleza, estamos a 3 graus sul em relação ao Equador, comparado, sei lá, com a Groenlândia lá, que está aí a 65 de norte, ou, como tem esses exemplos aqui, que influencia também nos biomas da Terra. Por exemplo, aí nesse primeiro fotozinha tem uma tundra no sul da Argentina. Tundra é um bioma da Terra onde tem essa vegetação praticamente gramínea. Por quê? Polar. Lá a luz solar, quando aparece às vezes uma quantidade muito pouca. Lá eles têm os chamados invernos de 6 meses,
noite de 6 meses, que passam meses e meses sem aparecer a luz solar. Então, como não tem luz solar, os organismos daí não conseguem fazer a fotossíntese como uma floresta amazônica, por exemplo, consegue, então a produtividade primária lá vai ser muito prejudicada. Essa do meio aí, essa foto do meio, é uma taiga na Sibéria, ou floresta conífera, que é chamada também. Já é um pouquinho mais ao sul dos polos, só que você vê que a biodiversidade lá não é tão grande como, de novo, botando aqui a floresta amazônica. Floresta amazônica, principal bioma do Equador, né, dessa região equatorial, lá tem uma biodiversidade muito grande, não é muito influenciada por questão de estações do ano, diferente das outras anteriores, porque nós estamos a Amazônia, Ceará, todos nós aqui estamos perto da linha do Equador, então aquela luz solar não sofre tanta influência, não tem tanta influência assim na incidência. Então, quanto aqui na floresta amazônica nós temos tanta matéria orgânica, um solo tão bom, muito por causa disso também, pela de biodiversidade e por lá ter tanta produção de matéria orgânica, que é a chamada produtividade primária. Outra coisa para falar também é sobre o fitoplâncton e o zooplâncton. Tem uma fotozinha aí, microscópica, de uma forma geral. Eles são organismos microscópicos que servem de base na cadeia alimentar aquática. Dentre outras componentes que na sua estrutura se destacam principalmente a sílica e o calcário, na forma de carbonato de cálcio e outros sais de cálcio. E por que é importante falar disso? Questão da acidificação do oceano. A professora falou, com certeza teve outros colegas que falaram, que o aumento do efeito estufa, né, dois colegas anteriores falaram aí sobre o efeito estufa, mais o gás carbônico é absorvido pelo oceano, isso aí vai ter todas essas reações aí, que vai, no final, acidificar a água. E acidificando, a gente sabe, desde da química 1, a gente sabe que carbono, carbonato e ácido não se combinam muito. Ou melhor, combinam muito, mas é pior para o próprio do carbonato, que vai ser degradado. Então, esses organismos, com o passar do tempo, eles estão cada vez mais perdendo essa estrutura esquelética que eles têm, porque eles são formados, como diz, de calcário. Então, com o passar do tempo, a questão do aquecimento global, entre N problemas que está acontecendo no mundo, tem isso aí. E para encerrar, outro assunto também, falar sobre as águas fluviais, ou seja, a água dos rios. Essa imagem aí de fundo, quem tiver no computador consegue ver bem, eu peguei uma imagem do Rio Cocó, que a gente fala muito aqui do nosso Rio Cocó, que eles recebem muito tipo de substâncias dos rios em gerais, claro, as espécies dissolvidas, como, por exemplo, as espécies inorgânicas, como cálcio, sódio, enxofre, de forma natural, elas são geralmente degradadas de minerais, do cálcio, por exemplo, a calcita, a dolomita, os silicatos, o sódio, a decomposição do próprio alita, o cálcio, o cloro também da alita, que é um tipo de sal que tem HCl, o enxofre, está faltando aí, é intemperismo. Intemperismo dessa rocha aí, da gipstanidrita, tem a questão do vulcanismo e também muito da origem biogênica, o dióxido de enxofre aí, que muitos organismos eles utilizam. Até me lembrei da Giovana, acho que falou aí sobre que o oxigênio é essencial para a vida, e que tem organismos que, entre aspas, respiram, no metabolismo deles, eles usam o enxofre. Eles não precisam de oxigênio, eles precisam do enxofre. Claro que tem muita relação pela família, né? O enxofre e o oxigênio, entre aspas, são bem primos, são primos bem próximos, então eles têm muito essa relação um com o outro. Já a origem antrópica, o homem, ser humano, Homo sapiens, ele também vai despejar boa parte desses minerais, mas não de uma forma muito legal. Entre as principais formas de origem antrópica desses componentes são os esgotos residenciais, as indústrias, estações de tratamento de água e esgoto e agricultura. Eu coloquei essa foto aí, foi uma foto que eu peguei do Diário do Nordeste, é um voluntário do coletivo Sabiaguaba, que eles recolhem lixo no Rio Cocó. E eu sempre penso assim, como é triste que a gente no Brasil ter essa questão dos rios, principalmente rios que passam em grandes cidades, serem mortos. O Rio Cocó, beleza, bonito, a gente passa ali pela Sabiaguaba, ali, quando vai para Iguatemi, no Parque do Cocó, é um rio
visualmente bonito, aquela vegetação de manga é bonito. Mas seria ainda mais bonito se a gente pudesse usar ele, usar a água dele. Tem os passeios, eu sei que tem os passeios que usam nele também, mas eu penso muito, que eu me lembrei, foi o que eu me lembrei da questão das Olimpíadas. As próximas Olimpíadas serão em Paris, em 2024, daqui a 3 anos. E o plano deles lá, em Paris, é que eles utilizam o rio Sena, que é o principal rio da França, ele passa por dentro de Paris, Paris que é uma das maiores cidades do mundo, cidades mais urbanizadas do mundo, e eles estão com o plano de usar, não fazer no estádio olímpico, fazer a cerimônia de abertura no rio Sena, que é um rio que hoje em dia é um rio vivo. Nos anos 60 ele era um rio morto, porque passava dentro de cidade, recebia todos esses afluentes de origem antrópica, o homem, e era um rio morto. Mas, claro, com jeito, com dinheiro, claro, dinheiro sempre vai mandar. Investimentos, eles conseguiram revitalizar. Tem o rio Tâmisa também, que é em Londres, era um rio morto. Hoje em dia é um rio navegável. Então, imagine quanto aqui na nossa cidade mesmo, não precisa ir para longe. Se a gente pudesse usar o rio Cocó como água para beber, rio Maraguapim, o rio Ceará, Riacho Pajeú, que passa ali pelo centro, que tem uma parte lá que é uma caatinga horrível, mal do mundo. Então, eu penso muito nisso, essa questão da como a gente está atrasado e como eu não vejo assim a curto prazo isso mudar. Isso aqui foram as fontes que eu usei, algumas fontes de imagem, peguei site que é coisa da Embrapa, da Veja. E é isso, gente. Obrigado. É isso aí. João, adoro quem pensa muito. Pensando que a gente adora quem pensa muito. Você diz assim, eu fico pensando nisso, pensando e tal, né? E é pensando que a gente vai encontrando as soluções e as novas ideias. A ciência se faz pensando, né? E não apenas calculando. Parabéns, João. Você extrapolou só um pouquinho do tempo, porque você é do meu estilo, né? Que a gente fala, a gente gosta de falar, né? Eu vi aqui, eu estava com o cronômetrozinho aqui. 9 minutos e 45 segundos, por aí, né? Mas parabéns, João. Obrigada. Obrigado. Fernando, o e-mail do Fernando é Fernando Fiel. É fiel também no Ceará? É, Fernando? Não, professora, isso aí era porque eu criei há muito tempo. É por causa do Corinthians, na verdade. É por causa do Corinthians. Do Fiel, Fernando, você pode se apresentar, querido? Claro, professor. Por favor. Só um instante. Tá mostrando a tela, professor? Tá. Começando assim, você está compartilhando. Agora você tem que clicar no seu... Isso, pronto. Ok. Tranquilo aí, gente? Tranquilo. Pronto. Boa tarde, né? Quase boa noite, mas boa tarde. Eu me chamo José Fernando, né? E vim tratar sobre a fração de argila e CTC no solo, certo? CTC, a sigla, eu vou explicar mais à frente o que é CTC, mas basicamente o tema é esse. Né? Passando um pouquinho para frente, a gente vai tratar sobre fração da argila. A fração de argila no solo, ela é o principal constituinte do solo, certo? Aqui a gente pode observar nessa imagem da direita, se vocês conseguem ver o cursor do mouse, onde a gente vê aqui, ó, a quantidade de argila presente no solo. A argila ela é caracterizada por minerais com tamanho menor que 0,002 milímetros. E aqui a gente trata, né, que a fração da argila representa a maior parte da fase sólida do solo e é constituída de uma gama variada de minerais. Mas o seu principal mineral presente na argila são os silicatos de alumínio, né, que é no estado cristalino pertencente ao grupo dos filosilicatos, que a gente tem a imagem da representação de como seria o silicato de alumínio. Então, basicamente, nesse slide a gente pode tratar o quê? Que a argila, as frações de argila, ela representa a maior parte da composição do solo. Seu tamanho em especificações vai de 0,002 milímetros até 0,00001 milímetro. A partir daí já é uns colóides.
Tranquilo? E sua composição, em maior parte, são de silicatos de alumínio. Quantidade de minerais, que é o que vai tratar das frações de argila. O que é que afeta as quantidades de minerais no solo com relação às frações de argila? O solo ele vai apresentar texturas. E dependendo da quantidade de minerais, especificações, essas texturas vão mudando o seu nome. A gente tem a primeira, que é a textura arenosa. Como o nome já fala, né, areia, ela vai ter maior quantidade areia. Temos também a textura média, que contém entre 15% e 35% de argila. A gente já começa a ver as partes de argila aqui. Temos também a textura argilosa, que constitui por uma quantidade de argila maior que 35% e menor que 60%. E teremos também a textura muito argilosa, né? Solos com muita quantidade de argila, acima de 60%. Estou trazendo essa questão da textura justamente para poder entrar nas principais funções e importância das frações de argila, né? Suas ações dentro do solo. Então, quais são as principais funções? A argila ela tem um excesso de carga elétricas. Isso faz com que a gente, aprendendo na química orgânica, carga negativa atrai carga positiva. Então, faz com que possa ser retido um maior número de cátions. A gente vai até tratar sobre isso um pouco mais à frente. Então, qual a necessidade e importância de reter cátions? Os minerais, que são nutrientes para as plantas, para o solo, né, para o cultivo em si, eles são retidos justamente através dessa interação de carga elétrica negativa presente no solo, retendo os cátions. Então, um solo argiloso ele vai ter grandes quantidades de carga negativa, que vai facilitar uma maior retenção de cátions, né, nutrientes, né, fósforo, cálcio, magnésio, potássio. Outro ponto importante é a sua grande superfície específica, que permite uma grande capacidade de retenção de água. Se o solo tem uma grande capacidade de retenção de água, então ele pode promover às plantas uma maior disponibilidade de água. Então, isso é super importante. É o que apresenta nas frações de argila. Outro ponto é a sua expansibilidade com a absorção de água, né? Capaz dela se expandir, o que a gente pode verificar. O outro ponto é sujeita à dispersão e floculação, importantes para a formação da agregação do solo. Desculpa, professor, acabei. Outro ponto, ele forma ligações estáveis com a matéria orgânica do solo, né? Se formam ligações estáveis com a matéria orgânica do solo, faz com que ali fique mais retido e assim possa ter uma maior quantidade de nutrientes vindo da matéria orgânica. Se não tiver uma ligação estáveis com ela, fica mais difícil de reter essa matéria. Entramos no CTC. Lembrando, deixa eu só voltar um aqui, que eu falei sobre o excesso de carga elétrica negativa. Só um minutinho, tá, Fernando? João Paulo Oliveira, meu filho, será que você pode desligar o seu microfone? Pronto, Fernando, desculpa, tá? Tranquilo, professor. Aqui nesse slide eu falei sobre o excesso de carga elétrica negativa presente nas frações de argila. Mas o que é que isso vai realmente importar? Como é o nome disso? O que é que acontece? É justamente onde a gente entra no CTC, que é a capacidade de troca de cátions do solo. Essa capacidade de troca de cátions vai ser a responsável justamente pela atribuição de nutrientes. Porque o que é que acontece? É justamente a soma das cargas negativas nas partículas microscópicas do solo, né, fração argila e matéria orgânica, retendo os cátions, tais como cálcio, magnésio, potássio, sódio, alumínio e hidrogênio. Mas, de maneira geral, a CTC ela está relacionada com a capacidade do solo em trocar cátions com a solução do solo, afetando, assim, a disponibilidade de nutrientes nessa solução para as plantas. A CTC ela pode ser influenciada pelo tipo de partícula que compõe a estrutura do solo, textura do solo, que é como eu tratei antes, que quanto mais argiloso, né, então maior característica negativa a gente vai ter naquele solo. Então, a maior retenção de cátions, basicamente. Pelo pH, tipo de material coloidal e matéria orgânica do solo. Aqui, eu trago uma imagem que representa justamente esse processo de troca, onde a gente tem o CO2 interagindo com a água, gerando ácido carbônico, né? Liberação de H+, onde tem a troca de cátions
por cálcio, potássio, magnésio, que faz com que haja a real disponibilidade de nutrientes. Só que a CTC ela pode ser medida de 3 formas. Ela pode ser medida em pH 7, certo? Que em pH 7, a CTC, só um instante, professor, eu acabei. CTC, pH 7, é justamente a análise da quantidade de cargas negativas presentes no solo em um pH 7. Temos também a CTC efetiva, que é, na verdade, a quantidade de cátion representados pelos íons H+, que podem ser neutralizados por íons oriundos de colagem com o OH-. E temos também a CTC calculada, que é justamente o cálculo de todas as cargas negativas do solo, cálculo total, certo? E essas são as referências. Desculpa se eu fui rápido, professor, eu fiquei com medo do tempo. Não, querido, a sua dicção foi ótima, deu para entender tudo. Você usou 7 minutos e 37 segundos. Parabéns, viu, Fernando? Muito obrigado. Obrigada. A próxima pessoa é a Lohane. Lohane está aí? Estou sim, professora. Você vai apresentar, meu amor? Com certeza. Só um minuto. Tá bom. Tá todo mundo conseguindo ver a tela? Sim, meu bem. Tá. Vamos pegar aqui o laser. Então, deixa eu pegar isso aqui. Então, Ótimo. boa tarde a todos. Meu nome é Lohane Curvelo e eu vou citar as principais fontes e consequências da presença dos seguintes poluentes atmosféricos: o dióxido de carbono, os óxidos de enxofre, os óxidos de nitrogênio, os materiais particulares e os compostos orgânicos voláteis. O dióxido de carbono. O dióxido de carbono é um gás que pode ser emitido tanto pela queima dos combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e gás mineral, como pelos incêndios ou queimadas florestais e pelos desmatamentos, sendo o grande responsável pelo aquecimento global, que provoca mudanças climáticas em todo o nosso planeta e que, por sua vez, é o estopim para muitos outros impactos ambientais. Os óxidos de enxofre, como o tiosulfeto de carbono, o metilsulfureto, o sulfeto de hidrogênio e o nosso famosinho, o dióxido de enxofre. Ambos podem ser emitidos também pela queima de combustíveis fósseis, pelas atividades industriais, principalmente pelo refino de petróleo, pelas atividades vulcânicas e também a partir da queima da biomassa. Suas principais consequências englobam a formação de chuvas ácidas, corrosões de metais e outros monumentos, causam danos à vegetação, prejudicando o crescimento e a produção, assim como também causam danos à saúde humana, provocando problemas respiratórios e cardiovasculares. Os óxidos de nitrogênio, em destaque para o monóxido de nitrogênio e o dióxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio, por sua vez, ele pode ser emitido na atmosfera de duas maneiras: a forma indireta e a forma direta. A forma indireta é quando ele é produzido a partir de reações químicas. Já pela fonte direta, pode ser as seguintes fontes: pelo tráfego de automóveis e pelas usinas de energias, principalmente as usinas que usufruem da queima de combustíveis fósseis. E como principais consequências de suas emissões, ambos são altamente carcinogênicos. O dióxido de nitrogênio, por exemplo, também atua na formação de chuvas ácidas, porque quando ele reage com a água, ele produz tanto o ácido nítrico como o ácido nitroso, e ambos produzem oxidantes fotoquímicos quando reagem com hidrocarbonetos. Os oxidantes fotoquímicos são compostos poluentes secundários que atuam no processo de formação do smog fotoquímico. Os materiais particulares. Um exemplo de material particulado é a popularmente conhecida como fuligem, que é o carbono negro, que é obtida a partir da queima incompleta do diesel. Em geral, os materiais particulados podem ser emitidos
pelo uso de veículos automotores e pelas atividades industriais. As suas principais consequências é que polui tanto plantas como os solos e as águas e causam doenças respiratórias e cardíacas por serem facilmente inaláveis. E, por fim, os compostos orgânicos voláteis, em destaque para o benzeno e para o tolueno, que são frequentemente encontrados nas áreas urbanas e nas áreas industriais. Quando reagem com o monóxido de nitrogênio na presença de radiação ultravioleta, eles também são capazes de produzir ozônio. Mas tanto o benzeno, o tolueno e os outros compostos orgânicos podem ser emitidos a partir do tráfego veicular, dos processos industriais e até mesmo pelos processos metabólicos de alguns vegetais e algumas plantas. E suas principais consequências é que eles atuam no efeito estufa, causam irritação da nossa mucosa e também causam problemas alérgicos e hematopológicos. Esses problemas hematopológicos ocorrem porque, quando eles adentram no nosso organismo, eles são capazes de se transformar em monóxido de carbono. E o monóxido de carbono, por sua vez, é um composto que dificulta a atividade da hemoglobina de distribuir o oxigênio para todo o nosso corpo. E assim como outros poluentes atmosféricos já citados anteriormente, os compostos orgânicos voláteis também possuem grande potencial cancerígeno. Essas foram as minhas bibliografias e obrigada humildemente pela atenção de todos. Parabéns, querida. Parabéns mesmo. Olha, 4 minutos e 40 segundos. Show. Show, 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 viu? Obrigada, professora. Parabéns. Gente, Andressa está por aí? Deixa eu olhar aqui na lista de pessoas. Adriano. Não, Andressa não está. Marina. Marina. Também não. Matheus está. Matheus Finger. Professor, eu tô sim. Você vai apresentar, meu? Tô sim. Então, por favor. Só um momento. Tá, querido. Tá apresentando? Tá chegando. Pronto, agora tá. Boa tarde, meu nome é Matheus. Já começou a cronometrar? Agora, nesse minuto. Pois, boa tarde, quase boa noite, né, agora. Meu nome é Matheus Finger. Eu curso Biotecnologia e eu estou atualmente no 9º semestre, último semestre, e essa aqui é a minha última disciplina da graduação. Hoje eu vou falar um pouco sobre a composição das águas pluviais. E a professora me mandou como pergunta de partida quais as origens dos íons sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto e amônio nas águas pluviais. O que a presença dessas espécies químicas indicam? Bem, primeiro eu vou falar um pouco sobre a água e a chuva, né? A água é um recurso natural renovável por meio do ciclo hidrológico. A evaporação e a precipitação podem agir como um destilador, mas muitas substâncias decorrentes da poluição atmosférica também podem ser despejadas dessa maneira no meio aquático. Os gases e materiais particulados presentes na atmosfera, durante a condensação, no processo chamado de rain-out, e precipitação, que é a lavagem da atmosfera, que é denominado também de washout, eles dissolvem-se nas gotas de chuva e acabam sendo depositados nos oceanos, rios, terras, etc. As espécies envolvidas contidas nas águas pluviais podem ser divididas em 3 grupos. As derivadas de aerossóis terrestres, que vêm da poeira do solo e de emissões biológicas, as derivadas de aerossóis marinhos e as derivadas de fontes antrópicas. A composição das águas pluviais ela depende muito da atmosfera em que elas são formadas, né? Para a formação da chuva, antes é preciso que haja núcleo de condensação na atmosfera. Eles são elementos com capacidade higroscópica, como o cloreto de sódio. Em ambiente de floresta, você vai ter mais cálcio, potássio. E se for um ambiente marinho, você vai ter muito mais NaCl. Em ambientes industriais, na composição da água, você vai ter
uma concentração maior de gases industriais, como sulfato. Falando um pouco agora sobre as águas pluviais na região marinha, a gente tem, em média, cerca de 80% sendo formado por cloreto de sódio, né? NaCl, sódio e cloro. E o sódio, ele funciona como um marcador de influência marinha das águas da chuva, por conta disso, porque você tem uma alta concentração de sódio nas águas provenientes do oceano. Aqui a gente tem os constituintes da água do mar, você pode ver ali o cloro e o sódio tem a maior porcentagem peso, seguido pelo sulfato, magnésio, cálcio e o potássio. E aqui você tem, eu tirei do artigo Composição Química da Chuva e Aporte Atmosférico na Ilha Grande, do Rio de Janeiro, que é uma ilha que fica cercada pelo mar, obviamente. E aí, para mostrar para vocês que a composição da água da chuva, ela é diretamente afetada pela composição do mar, porque você tem uma grande concentração de cloreto e de sódio ali. E nesse artigo, uma característica interessante da composição química da chuva é que na Ilha Grande, a razão de amônia versus nitrato, ela é grande, porque você tem uma grande concentração de amônia. E eu vou falar a importância disso daqui a pouco. Porque lá, essa razão é cerca de 0,8. Mas ainda assim, ela é menor do que os valores encontrados nas capitais, que chega a 1,2 ou 2,2. Falando das águas pluviais próximas às áreas rurais e urbanas, é importante analisar a concentração de elementos como o potássio, porque ele atua como um marcador da influência de queima de biomassa das águas da chuva, de queima de biomassa nas águas da chuva, pois a atividade humana ela leva a alterações nas concentrações dos íons presentes na água da chuva. Aqui, essa figura eu tirei do artigo Composição Química das Águas Pluviais e Deposição Atmosférica Anual na bacia do Alto Sorocaba, para mostrar para vocês a composição da água em uma região que está a 100 quilômetros do mar, e essa bacia é formada por vários rios que as cabeceiras se encontram nos municípios de Ibiúna, Cotia, Vargem Grande, Paulista e Vargem Grande, Paulista e São Roque. E, posteriormente, elas se juntam no rio Sorocaba. E nessa cidade, a gente também tem uma intensa ação agrícola. E aí você pode ver que tem um alto nível de cálcio, que ele pode ser explicado pela dissolução do carbonato de cálcio, proveniente das poeiras de solo das regiões calcárias das bacias, né? Porque você também tem os rios que vão evaporar o cálcio dissolvido. Também é importante falar sobre o material particular do cálcio, que pode ter sido oriundo das maiores minerações de calcário e as fábricas de cimento do Brasil, que se localizam a oeste do reservatório, onde foram tiradas as amostras. E aí, a dissolução do carbonato de cálcio derivada dessas atividades antrópicas, elas promovem altas concentrações de cálcio. Aqui é um exemplo da comparação dos componentes da Ilha Grande, que é perto do mar, e do Alto Sorocaba, que é perto de rios e longe do mar, e é perto da atividade da cidade. Você pode observar que o cloreto, ele tem muito mais presente nas águas salinas do que nas águas da chuva perto dos rios. E a concentração de cálcio é muito maior nas águas perto dos rios. Agora que eu falei voltando mais para esse artigo específico das águas perto dos rios, ele não analisou a concentração de amônia, mas ele analisou a concentração de potássio, e ele é um indicador de que lá está tendo muita atividade agrícola, porque o potássio está em altas concentrações comparado a antigamente. E isso acaba intensificando o processo de eutrofização das águas pluviais da bacia do Alto Sorocaba, principalmente no reservatório de Itapararanga, que abastece aproximadamente 1 milhão de pessoas. Ou seja, você está fornecendo mais nutrientes para o processo de eutrofização. As principais fontes da amônia, eu vou falar porque, já que eu não falei da amônia aqui, porque não mediram, eu acho que merecia uma atenção especial, porque nos últimos 25 anos, as emissões globais antrópicas de amônia vêm crescendo progressivamente.
E elas advêm de sistemas de esgotamento sanitário, de canais receptores de grandes quantidades de esgoto, depósitos de lixo, aterros sanitários, veículos, queima de produtos da biomassa. E isso tem acarretado aumento da deposição de atmosférica do amônio, particularmente em algumas regiões do continente europeu e norte-americano, onde as taxas de deposição de nitrogênio são muito superiores àquelas atribuídas ao período pré-industrial. Ou seja, essas perturbações elas acabam comprometendo a qualidade do ar, promovendo o declínio de florestas e a acidificação do ecossistema, não no caso da amônia, porque ela é básica, mas ela acaba também promovendo a eutrofização dos lagos e dos estuários. Obrigado pela atenção. E a minha biografia foi nesses 2 artigos que mostrei e as aulas da professora. Muito bem, Matheus. Gostei, viu? Gostei, mas foi da pressão no início. Vocês viram, gente, a pressão que ele fez na professora? Ah, essa é a última disciplina para eu me formar e tal, né? Vai dar certo, viu, Matheus? Vai dar certo. Obrigado. Matheus, 7 minutos e 56 segundos, viu? Mateuzinho, querido, para aí de apresentar para eu poder chamar a Pamela. Pamela está por aqui, que eu já vi o nome dela. Cadê? Estou sim, professora. Pronto, vai dar certo, Pamela? Vai sim. Ótimo, então vamos lá. Está apresentando? Tá. Tá sim. Boa tarde. Meu nome é Pamela Ribeiro. Eu vou começar a apresentação fazendo uma pergunta. O que faz um solo ser fértil? Um solo, para ele ser fértil, ele precisa ter nutrientes e condições para que esses nutrientes consigam chegar até as plantas. Então, eu vou começar aqui falando sobre os nutrientes. Os nutrientes estão no humus. E o que é o humus? O humus é o produto da decomposição. Deixa eu ver aqui um pouquinho. É o produto da decomposição da matéria orgânica de origem animal ou vegetal. Deixa o solo fértil, nutrindo e repovoando com micro-organismos. Protege o solo de substâncias tóxicas. Essas substâncias tóxicas, elas podem ser tanto externas quanto internas, que é o caso do alumínio. O alumínio, ele é um metal pesado e ele é um constituinte natural do solo. E eu vou falar mais à frente sobre ele. O humus, ele também retém a umidade e equilibra a temperatura. Aqui está a foto do humus de minhoca. Só que, para um solo ser fértil, ele não precisa apenas de nutrientes para uma planta se desenvolver. Ele também precisa de um pH, né? Condições para que esses nutrientes cheguem até a planta, né? O pH adequado vai fazer isso. Vai auxiliar para que esses nutrientes cheguem até a planta. Por quê? Porque em um solo ácido, ele vai ter hidrônio, né, H+, e vai ter alumínio. Que o alumínio, ele é fruto do intemperismo. Ele está presente no solo, porém a acidez faz com que ele assuma uma forma iônica, como essa. E essa forma iônica aqui de cátion vai reter os íons que nutrem as plantas. O potássio, o magnésio, o cálcio vão ser retidos por esses íons. Oi? Porque a tua apresentação, o teu slide não está no modo de apresentação, então ele não está parando desde o começo, que está só na capa inicial. Vale, meu Deus, professora. Peraí, só um minuto. Pronto, agora você passou isso. Ai, meu Deus. Eu começo de novo? Não precisa você começar de novo, não. Só passa isso, vai para onde você está. Que é o solo, exatamente, do alumínio onde você estava, na forma iônica, né? Isso. Pronto.
Bom, um solo ácido, ele vai ter esses cátions aqui, que vão reter os íons que nutrem as plantas. Uma curiosidade é que no Brasil, a maioria dos solos são ácidos. Então, aqui nesse mapa, está mostrando a saturação do alumínio, né? O alumínio na terra. O alumínio, ele é um constituinte natural do solo, porém, com a acidez, ele assume a forma iônica, como vimos, que é bastante fitotóxica e prejudica o desenvolvimento das plantas. E aí, na agricultura, fazem uso da calagem. A calagem é uma etapa de preparo do solo, que corrige a acidez e neutraliza o alumínio. Tá aqui, ó. Ela pode ser feita à mão ou com uso de equipamentos. Pamela. Oi. De novo, o seu slide não está passando automaticamente. Talvez porque você tenha colocado para apresentar uma aba e não a tela inteira, né? Mas aí você pode corrigir passando com o seu mouse aí, exatamente, clicando. Você clicou agora no slide 6, aí ele veio para o slide 6. Então, toda vez que você for mostrar um slide, você vai ter que clicar lá, tá bom? Ok. Tá no slide 6, né? Bom, aqui na reação de neutralização, deixa eu ver aqui. Pronto. Na reação de neutralização, quando o calcário é aplicado no solo, na presença de gás carbônico e umidade, ele vai produzir um cátion cálcio. E esse cátion cálcio e também magnésio vai se unir ao colóide, que no caso é o solo. O solo ele vai ter nutrientes, vai ter terra, vai ter água, só que vai estar lá, ó, o hidrônio e o alumínio. E aí, com o uso do calcário, né, o carbonato de cálcio, o cátion de cálcio vai se ligar a esse colóide, vai eliminar o alumínio, dessa forma iônica, e o hidrônio vai virar ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ele é um ácido fraco e instável. Então, ele não vai prejudicar tanto assim o solo e o desenvolvimento das plantas. O pH adequado para uma planta se desenvolver é entre 6 a 6,5. Então, é esse ácido que ele não vai prejudicar tanto. Porém, esse processo de calagem, ele vai ter que ser realizado várias vezes. Por quê? Porque o solo vai voltar a ficar ácido. E qual é a origem da acidez desse solo? A principal delas e mais conhecida é a chuva ácida, que ela é capaz de desfazer os traços de uma estátua feita de mármore, de cobre. Outra causa é o uso de fertilizantes acidificados, como o próprio nome já diz, né, vai deixar o solo ácido. A monocultura também, por quê? Porque a monocultura é o cultivo de uma espécie de planta em um determinado local. E aquele determinado local vai sofrer com uma alta demanda de nutrientes. Então, já vai ter um desequilíbrio. Essa alta demanda de nutrientes, né, vai causar um desequilíbrio. E na hora de remover essa planta do solo, vai causar uma erosão. E essa erosão vai tirar parte da camada protetora de humus do solo. E aí, se chover, essa chuva vai adentrar nessas partes que está sem humus e vai causar uma lavagem do resto de nutrientes que sobrou. Isso vai causar um processo chamado de lixiviação. E esse solo, novamente, vai se tornar ácido, desnutrido e, portanto, infértil. Obrigada. E aqui tá as referências. Muito bem, Pamela. Maravilhoso, viu? Adorei que você mostrou bem essa questão mesmo da química do solo. Parabéns. Né? Gente, eu sei que a gente já está passando aqui 4 minutos do nosso horário, mas só está faltando uma pessoa. Essa pessoa é o Velbert, ou Elbert, eu não sei como é que diz o nome dele. Deixa eu ver se ele está por aqui. Não, não está. Faltou.
Então, gente, sendo assim, é só parabenizar de novo a todos vocês. Diz, Daniela, você queria falar? Ele disse que estava na vacinação, né? Pois então, ele vai ter que entrar em contato comigo, porque aí qualquer coisa, eu marco segunda-feira para ele se apresentar, ele e o Denilson, e eu vou olhar as pessoas que estão faltando. Eu vi mesmo que ele enviou o slide, Daniela, e até estava aqui esperando que podia ser que ele chegasse, né? Eu vou entrar em contato com ele, tá? Ele e as pessoas que estão aqui sem nota de apresentação. Tem umas 5 pessoas. Aí eu marco para uma aula extra segunda-feira, só eu e eles. Tá certo? Obrigada por Professora, avisar. agora que eu me lembrei, era para ter mandado o slide para cima. Meu amor, mas você ainda pode fazer, não se preocupe não, viu? Ah, ainda bem, senhora, vou mandar então. Tá bom, gente? Eu queria só agradecer. Hoje é a nossa última aula. Na quarta-feira da semana que vem, que é 1º de setembro, vai ser o nosso AP. Eu já coloquei no CIGAR as orientações para o nosso AP, tá? É a matéria toda. Mas não precisa... Qual o slide que deve mandar? Esse que você fez a sua apresentação hoje, Felipe. Você não apresentou um slidezinho aqui hoje? Aí você manda para o meu e-mail. Certo? Ah, qual o e-mail? Deixa eu escrever aqui. Deixa eu digitar aqui, peraí. Escrever é o novo, né? rutividal@ufc.br. Pronto. Esse e-mail aí. Tá certo, Felipe? Então, gente, queria agradecer mais uma vez. Foi muito bom para mim esse semestre. Aprendi muito com vocês. É um prazer sempre estar à volta, né, de gente tão inteligente. Fico feliz em saber que temos pessoas tão competentes na nossa universidade. Mandou o resumo. Não faz mal, não. Eu olho lá, viu, Matheus? Eu vou olhar em todas as minhas contas de e-mail. Porque no começo do semestre eu coloquei esse e-mail mesmo, Matheus. Pedi para todo mundo só usar esse. Mas aí o pessoal usa o que está no SIGA, usa outros que já tinham antiga, eu fico olhando em tudo. Diz, Fernando. Professora, me tira só uma dúvida. Com relação Se à souber. prova, vão Sim. ser 3 horas, certo? Mas vamos supor, caso eu saia no meio da prova ali, 1 hora de prova, aí vai ficar sobrando 2 horas? É isso mesmo? Vai ficar sobrando 2 horas. Não, é só Isso, a aula extra vai ser segunda-feira, porque quarta-feira já é a prova. Desculpa, Fernando, diga. Não, professor, é só porque eu tô com medo de não conseguir fazer a tempo, aí ter que parar por causa do estágio, aí eu só volto à noite. Mas, Fernando, se você parar, aí você vai fechar o sistema, certo? Aí você tem mais 2 chances para fazer. Tem 3, eu sempre deixo 3 chances, justamente porque pode ser que caia a internet, aconteça alguma coisa. Quando você abrir de novo, as questões que você já tinha feito, elas não vão estar salvas. Vai começar do zero de novo, viu? E aí você fica atento, porque o sistema randomiza. Você pode ser que a primeira questão que você tinha feito, você tinha anotado já qual era a resposta, mas ele pode trazer outra questão. Entendo. Então, pode ser que sejam questões totalmente diferentes. Pode ser. Tudo bem. O ideal é que você tente arranjar um tempo que você consiga. Eu coloco 3 horas, Fernando, mas a prova em 1 hora você faz e sobra. Eu coloco 3 horas porque às vezes as pessoas querem ler, querem procurar, vão pesquisar, mas a prova não é difícil e dá para fazer em 1 hora sobrando tempo, viu? Diz, Silvio. Oi, professora. Desculpa, Nicolas, né? Tanto faz. Sobre os slides, a gente tem que mandar para a senhora os que a gente apresentou, é isso? É sim, meu amor. Tá certo. Tá certo? Pronto. O que mais, gente? Mais alguma pergunta? Qualquer coisa, vocês entram em contato no e-mail, tá? Que à medida que eu for vendo, eu vou responder. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Bom resto de semana. Diz, meu amor.